Olá, aqui é o professor Pierre. É, muito obrigado, né, de estar aqui comigo para a gente poder continuar com o nosso curso de Creole Haitiano. Então, hoje, gente, vamos estudar uma palavra, é a palavra bagay. Bom, você que já fala o creole haitiano, ou você que está estudando o creole haitiano, certamente você já ouviu falar, né? Você já ouviu falar, é, já ouviu, já entendeu, né, o nativo falar essa palavra, a palavra bagay. Mas se a gente fazer essa pergunta, qual é, qual é realmente o significado, né, dessa palavra? É o que vamos ver agora. Vamos compartilhar a tela. Gente, de não esquece de comentar, compartilhar e curtir. Bem? Agora, gente, essa aqui a gente vamos estudar, né? Vamos estudar. Deixa eu arrumar aqui certinho. É, vamos começar no início, né? Tá, vamos ver. Aqui temos aqui a palavra bagay. Bom, como a gente está vendo na tela, a palavra bagay pode significar, primeiro, né, um objeto, pode significar o objeto, e segundo, pode ser assunto, vamos separar isso aqui, pode ser, por exemplo, assunto, dependendo do contexto que você, né, vai utilizar, e terceiro, pode ser negócio. Então, aqui a gente já entendeu a palavra bagay em creole pode significar objeto, assunto ou negócio, dependendo do contexto da conversa. Vamos ver o primeiro contexto. O primeiro contexto que a gente tem aqui quando bagay pode ser um objeto. Vamos ver. Já assim mesmo. Aqui a gente tem um exemplo aqui. Bon mwen bagay la tan pri. Bon mwen bagay la tan. O que significa bon mwen bagay la tan? Bon mwen bagay la tan pri é por favor me dá. Né? Por favor me dá. Me dá o quê? Me dá objeto. Como a gente entendeu, a gente entendeu em português, às vezes a gente não cita objeto, né? Às vezes a gente não fala o pronome. Então, nesse sentido, nesse contexto, a gente pode dizer, bom bagay lá, tant pis, por favor, me dá. Por favor. Me dá o que é objeto, né? Você tá pedindo uma coisa, né? Você está pedindo uma coisa. Pode ser a coisa ou pode ser objeto, né? Coisa ou objeto. Beleza, gente? Então, aqui, bagay tem significado de objeto ou coisa. Tá. Agora, vamos ver o segundo significado que a gente tem, né? O segundo significado aqui é essa aqui, gente. É li pour moi. Li bagay la pour moi, né? Li bagay la pour moi. Bom, pessoal, a gente precisa entender esse li aqui, né? Li bagay la pour moi. O que é? Aqui, gente, esse li que a gente tem aqui não é o pronome que quer dizer ela ou ele. Esse li aqui, literalmente, é o verbo ler. Aqui, português certo, aqui se a gente traduzir
em português certo, vai ficar leia para mim, né? Leia para mim. Li bagay la pour moi. Leia para mim. Então, aqui, a gente entendeu, bagay aqui se refere a assunto, né? Se refere a assunto. Li bagay la pour moi. Li bagay la pour moi é o quê? É leia para mim. Leia para mim. Li bagay la pour moi. Leia para mim. Aqui, né? Repito, esse bagay aqui se refere a assunto. Muito bem. Agora vamos ver o terceiro significado, né? O terceiro significado, um outro exemplo com um outro significado, né? Mwen pap rentre nan bagay sa. Mwen pap rentre nan bagay sa. Não vou me meter nesse negócio. Né? Eu não vou me meter nesse negócio. Mwen pap rentre nan bagay sa. Né? Não vou me meter nesse negócio. Então, aqui, bagay se refere a negócio. A negócio. Então, aqui, gente, a gente acabou de ver os três significados, né, da palavra bagay. Mas, para a gente terminar, vamos prestar atenção, né? Vamos prestar atenção aqui. Como a gente está vendo aqui. Atenção. Por que atenção? Porque a gente deve prestar atenção aqui. Porque a gente deve prestar atenção aqui, gente, é porque aqui, pessoal, essa palavra fé bagay. Fé bagay, gente, quando a gente usa fé bagay pode ter uma conotação sexual, certo? Uma conotação sexual quer dizer fazer relação sexual, né? Entrar em relação sexual, fé bagay. Então, é preciso utilizar um substantivo depois fé bagay para fazer o quê? Para retirar a, como a gente pode dizer, a possibilidade, né? A possibilidade de conotação sexual, para retirar essa possibilidade, né? Para que a pessoa não te entenda mal, né? Por exemplo, se você falar o foi bagay lá, isso aqui não tem nada a ver com relação sexual, né? Se você colocar um nome, depois um adjetivo, um substantivo, depois fé bagay, aí você tira a possibilidade de conotação sexual, né? O fé bagay lá, há muita fé bagay lá, muita fé bagay lá, né? Foi fazer o negócio. Aqui não tem conotação sexual. Se você falar li fè bagay avec un tel, aí sim, essa aí, literalmente, você quer dizer ele entrar em relação sexual, né, com fulano, né? Um tel é fulano, com fulano. Então, aqui é literalmente, você quer dizer mesmo que ele entrou em relação sexual com fulano. Então, gente, a gente vai tomar cuidado, né? Utilizando o fé bagay, a gente sempre vai se lembrar para colocar, seja um adjetivo, seja um substantivo, ou seja um nome depois. Para fazer o quê? Para tirar essa possibilidade, tá? Né? Para tirar esse equívoco, para que a pessoa que está te escutando não levar em mal. Beleza, gente?
Por exemplo, se você falar, li fè an pil bagay. Li fè an pil bagay. Aí, vamos pensar. O que ele quer dizer? Li fè an pil bagay. Qual tipo de bagay? Entendeu? Aí a pessoa vai pensar. Então, melhor que você, quando você usa fé com bagay, você precisa especificar, né? Precisa especificar para não deixar, né, a pessoa, né, levar isso mal. Beleza, gente? Então, essa aqui, gente, foi o nosso curso de crioulo haitiano. Gente, está muito quente. Ampil chalé, ampil chalé, mas, como você sabe, é uma obrigação que a gente tem, né? Uma obrigação que eu tenho para poder, né, toda semana, para poder fazer esse curso, né, com você, para poder te ajudar a falar bem o crioulo. Não esquece, antes de ir, eu, eu vou, antes de me despedir, se você, né, quiser estudar, quiser aprofundar mais no crioulo, você entrar em contato comigo, aí vai dar tudo certo. Beleza, gente? Até a próxima aula. Tchau.